Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta manhã. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muito amor, com muito carinho para trazer a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja bem-vindo. Vamos louvar e agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta. Vamos aí agradecer o Senhor pelo milagre de abrir os olhos. Gratidão, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, por estar aqui juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Mais uma vez aí, junto aí com meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, seja próspero, seja visitado pelo poder do Espírito Santo, tenha a alegria do Espírito Santo aí no seu coração, que o Senhor venha te aumentar a sua fé, que o Senhor venha te dar inteligência e sabedoria para saber o que Ele está trazendo ao seu coração, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, amém? Já entre com alegria, a paz do Senhor Jesus, entre com alegria, deixe o seu like, se inscreva, você que não é inscrito, você que é inscrito, Deus abençoe. Vamos no ID do Senhor, juntos somos mais fortes. A serva do Senhor já apresentou sua vida, suas petições, suas orações, já convidou o Senhor como nosso convidado especial. Então o Senhor está no controle de tudo, em nome de Jesus. Vamos andar na mesma fé, na mesma concordância aí? Juntinhos, somos mais fortes, em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toda honra e toda glória dada meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor, digno é o Senhor, de honra e de glória. Toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Glória a Deus. Vamos aí, o Senhor deixou um versículo ao meu coração para entregar aos meus irmãos. Eu vou entregar em nome do Senhor Jesus com muita alegria, com muito amor. Porque quando o Senhor ordena, eu estou aqui para obedecer, amém? E hoje nós vamos para Mateus capítulo 11. O Senhor trouxe a semana toda Mateus, né, meus irmãos? Presta atenção, você que está acompanhando aí. É bênçãos, bênçãos. Mateus capítulo 11, versículo 25 até o 27. Glória a Deus, aleluia. Vamos prestar atenção que o Senhor trouxe aos nossos corações aí. O Senhor Jesus, o Salvador dos humildes. O Senhor Jesus é o Salvador dos humildes, meus irmãos. É a palavra que está falando aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequenos. Olha aí, meus irmãos, presta atenção. Vou no 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Olha, Jesus falando com o Pai, glória a Deus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha aí. Olha, meus irmãos, é forte, hein? E aquele que o Senhor Jesus quer revelar. Repetindo aqui o 7. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus
aquilo até aqui, meus irmãos. O Pai eterno, Criador do céu e da terra, revelou tudo ao Filho. E o Filho, o Pai. E o Filho revela aquele que Ele quer revelar. A quem Ele quer revelar. É forte, né? Olha aí. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Olha, presta atenção, meus irmãos. Clama a mim. E respondeste-eis, e anunciaste-eis coisas grandes e firmes, que ainda não sabe. Aqui, o Filho quer revelar aqueles que Ele quiser revelar. Glória a Deus, aleluia! Estamos aqui por quê, meus irmãos? Porque o Senhor quer te levantar, quer te ensinar, quer te exortar, quer te abençoar. Porque muitos, aleluia, glória a Deus, eita glória, pede. E o Senhor quer abençoar, quer te levantar. Mas você só quer a bênção, não quer o abençoador. Como assim? Como assim, meus irmãos? Primeiro nós buscamos o abençoador. E depois as coisas Ele acrescenta, essas bênçãos vêm. Glória a Deus, aleluia! Tem muitas pessoas que eu conheço, meus irmãos, que pedem a bênção ao Senhor, pastora. Mas eu estou pedindo ao Senhor, mas nem reconheceu Jesus como seu único suficiente Salvador, nem falou Jesus, eis-me aqui, nem falou Jesus, olha, eu reconheço o Senhor como meu único suficiente Salvador, eu confesso, perdoo os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Só vai falando assim, Jesus me dá, Jesus me dá. Jesus, eu quero. Jesus, eu quero isso. Jesus, eu quero aquilo. Jesus, eu quero isso. Mas busca o abençoador, ninguém quer. Reverenciar o abençoador, ninguém quer. Estar em comunhão com o abençoador, ninguém quer. Meus irmãos, não vamos ser ingratos, não. A palavra de Deus fala na Bíblia. O meu povo sofre por falta de conhecimento da palavra de Deus. Se todos tivessem o conhecimento da palavra, ninguém pecava. Por quê? Você tem a sabedoria. Como que você vai pecar? Você tem a sabedoria de Deus ou não? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, não. Eu tenho que buscar o abençoador para me receber a bênção. Você clama tanto pela bênção, mas quando o Senhor te chama para a obra, para te abençoar, você não quer. Você rejeita. Meus irmãos, você está falando com a testemunha aqui, ó, falando com você. Enquanto eu recusei Jesus, eu conseguia tudo com a força dos meus braços, mas ia embora. Eu conseguia tudo com a força dos meus braços, mas ia embora, não durava. A partir do dia que eu entendi que não era eu, era Ele, quem me dava, quem me abençoava, as coisas virou duradouras na minha vida. Porque nós somos egoístas. Quando nós quer as coisas, quando nós conquista as coisas, nós falamos, eu fiz, foi eu comprei, eu trabalhei, eu fui, eu busquei, eu isso, eu aquilo. Você não abre a boca para falar. Eu era assim, meus irmãos. Eu sou uma testemunha aqui, meus irmãos. Mas quando eu entendi, Senhor, muito obrigado. Foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que abriu as portas, foi o Senhor que me abençoou, foi o Senhor. Obrigado, meu Deus, gratidão, foi o Senhor. A palavra de Deus fala que tudo, a bênção que vem nas suas mãos, foi Ele que determinou. Então você tem que reconhecer que Deus fez na sua vida. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me abençoou. Eu conquistei porque o Senhor me guiou lá, me trouxe, me deu força, me deu coragem, me abençoou, colocou nas minhas mãos. E eu estou aqui. Eu agradeço a Deus. E por ser muito grato, de tudo, tira o seu dízimo e dê ao Senhor. Ah, pastora, o Senhor não precisa. Precisa. A casa do Senhor precisa. A casa do Senhor, a obra do Senhor precisa. Evangelizar precisa. Pagar a conta de luz precisa. Pagar a conta de água precisa. Arrumar as coisas que está faltando. Arrumar na casa do Senhor precisa. As cadeiras, os banheiros. Tudo que tem ali na casa do Senhor é necessitado do seu dízimo e da sua oferta. Glória a Deus, aleluia. Deus mesmo, Ele não precisa. Ele te abençoa para você abençoar a casa dele.
Glória a Deus, aleluia. Por que você está falando isso, pastora? Nós estamos na oração. Eu estou exortando que você quer a bênção e não quer o abençoador. E quando Deus abençoa, você sai da presença do Senhor. Nem lembra de levar o dízimo, nem a oferta. Nem falar assim, ó Senhor, eu vou fazer esse voto aqui com o Senhor, esse propósito aqui, eu vou tirar para dar na casa do meu Senhor, porque o meu Senhor me abençoou, eu sou grata a Ele, eu vou retribuir aqui na casa do Senhor. Aleluia, como reconhecimento. Aleluia. O inimigo não vai. O devorador não vai pegar o que é seu. Tudo que você pegar e abençoar, a casa do Senhor vai se multiplicar para você 100 vezes mais. Meus irmãos, é forte isso. Eu estou falando para você como uma testemunha, meus irmãos. Eu sou testemunha, meus irmãos. Eu nunca recebi o meu salário ou tudo que eu pegava na minha mão e eu dava aquilo contado assim, ó, contava não. Eu nunca. Eu ia e pegava e falava assim, não, vou dar mais. Eu vou dar mais. Eu vou dar mais. Nunca me faltava, meus irmãos. Nunca faltava. Quando eu faço isso na casa do Senhor, quando eu faço um voto com o Senhor, um propósito com o Senhor, é além daquilo que eu imaginei. Eu não estou mentindo não, o Espírito Santo está aqui, eu não estou louca. Ele está aqui. Eu sou testemunha dele. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Então, abre a mão para a casa do Pai. Abre a mão para a obra de Deus. Não fica com a sua mão mirrada. Não. E é a direita, não é a esquerda. Não dê o pior. Não dê o pior para ir para a casa do Senhor. Não, o que é isso? Eu já vi pessoas tirando nota rasgada com durex e colocando no alforje. Eu já vi pessoas procurando as menores moedas e colocando no alforje. Meus irmãos, eu fico falando piedade e misericórdia, eu não falo nada, eu só peço piedade e misericórdia. Que a pessoa ainda não abriu a mente, não entendeu. Por que você vai dar o resto para o Senhor? Por que você vai dar o coxo para o Senhor? Aleluia, o Espírito Santo está aqui. Por que você vai dar o coxo doente para o Senhor? Por que você não puxa o melhor? Por que você não dá o melhor? Aleluia, glória a Deus. Será que a casa do Senhor precisa do pior? Não, meus irmãos. Enquanto você não ter essa inteligência de honrar a Deus com as suas premissas, com o seu melhor, você vai ficar sempre nessa mendigagem, mendigando. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor na obra do Senhor. O seu melhor. Não importa, meus irmãos. Não importa. O Senhor, Ele vê o coração, Ele vê o que você tem. Ele vê qual que é o seu propósito ali. Ele vai falar, meu Deus, eu abençoei tanto. Estão levando o coxo, o pior, o doente para ele. Uma nota de R$2, toda remendada. Tirando as notas boas e dando o pior. Tirando as moedas maiores e dando... O que é que você acha? A obra do Senhor precisa disso? Não, meus irmãos. A obra do Senhor não precisa disso. Porque se o abençoador te abençoou, você vai tirar maior e dar para ele. Sem piedade, sem dó. Você vai falar, olha, Senhor, ó, aqui, ó. Pega com alegria no coração, aqui, ó. Você vai ver. Não vai te deixar te faltar, meus irmãos. Já testemunhei nesse canal, já testemunhei em nome do Senhor Jesus. Eu não sei porque que o Senhor está me trazendo agora para mim falar isso aqui, mas Ele está colocando na minha boca, no meu coração, eu tenho que falar. Glória a Deus, aleluia. Vamos se levantar, meus irmãos. Vamos honrar a Deus como Ele merece. Nós estamos, às vezes tem pessoas sofrendo aí por falta de entendimento. Peça sabedoria ao Senhor em nome de Jesus, para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta madrugada, nesta manhã, nós vem pedir ao Senhor para abrir a nossa mente, para nos dar inteligência e sabedoria do Espírito Santo. Às vezes, papai, nós estamos aqui amarrados com coisas pequenas, com coisas picuinhas, meu Deus, porque não abrimos a nossa mão, porque não entendemos que o Senhor é o abençoador, é o patrão. Nós precisamos, tem pessoas precisando de portas abertas aqui, meu Pai, mas não abre a mão para nada, para ser abençoado, meu Deus. Ou você aí que está desempregado, que está precisando de portas abertas, que está precisando de uma provisão do Senhor, abra sua mão.
Abra sua mão, não só pela igreja, mas por aqueles que estão precisando. Abra sua mão, porque o dono do ouro e da prata, o dono do cofre do universo, ele vai tirar os ferrolhos onde estão fechados. Eles vão abrir porta onde não tem saída. Para você. Para você. Meus irmãos, eu tenho uma profissão que nunca fiz faculdade. A sabedoria não é minha. A inteligência não é minha, Ele me deu. Ele me deu, é de Jesus, é do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Quando você vem à obra, quando você vem até Jesus, olha aqui, eu pedi só para ganhar alma. Onde Ele me colocou? Eu era obreira nessa época. Eu fui obreira, eu fui levantada como diaconisa e fui levantada como pastora. E estou aqui, porque Ele falou que ia me levantar como cabeça, não como cauda, na obra dEle. Meus irmãos, o Senhor está colocando isso na minha boca, no meu coração, para entregar para você. Deixa Deus trabalhar por você. Se lança a Ele de corpo e alma. Às vezes você está assistindo o culto e você está com o pensamento lá, você não está com o pensamento nele. Esqueça tudo e se doa para Ele. Em primeiro lugar, tudo a Ele. Em segundo lugar, para você e para os demais. Você está honrando o Rei dos Reis, o Santo de Israel, o Deus dos céus. Você está honrando Ele. E Ele está te vendo. Todos vão ver onde Ele vai te colocar. Não tenha medo, não temas. Siga, prossiga, marcha, levanta. Essa é a ordem de Deus para todos nós nesta manhã, nesta madrugada, em nome do Senhor Jesus. Não importa aonde que você esteja, não importa onde o seu parente está. Ou prostrado, ou doente, ou acamado, ou na cadeira de roda. Desempregado, ou passando dificuldade, ou passando necessidade, ou tendo dívida. Faça isso que o Espírito Santo te entregou agora. E você vai ver o que vai acontecer. Amém? Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Vamos orar ao Pai Nosso. E permaneça. E continue. E vamos para os cantinhos orar. Vamos para o nosso particular. Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Tenha um dia vitorioso, um dia abençoado por Deus. Amém? Deus abençoe.